Mais um vídeo pra gente tentar desmistificar muita coisa aí, hein? Posso entrar no trabalho de parto sem romper a bolsa? Pode, e a grande maioria acontece isso, tá? A gente fala que o trabalho de parto são aquelas contrações que ocorrem de maneira regular. Então, contrações de maneira regular, independente se a bolsa está rompida ou se a bolsa está íntegra. Muitos bebês, eles podem ficar sem romper a bolsa até o finalzinho do parto, até o período expulsivo, até os 10 centímetros, sem problema algum. E é o ideal que isso aconteça. A gente tenta não romper a bolsa o mais cedo possível, a gente tenta não romper a bolsa artificialmente na grande maioria dos casos. Então, na grande maioria dos casos, não vai romper a bolsa mesmo. Vão vir as contrações e não vai romper a bolsa. Ah, doutor, mas e se romper antes? Também não tem problema. Na maioria dos casos, se romper a bolsa antes, geralmente a própria cabecinha do bebê ela faz pressão ali no colo do útero e a paciente entra em trabalho de parto depois desse período. Então, é super normal que você entre em trabalho de parto, que não rompa a bolsa, então não fica se preocupando muito em romper a bolsa e trabalho de parto. E existe ainda os bebês que nascem empelicados, que a gente fala, que nascem ainda envolvidos pela bolsa de líquido amniótico. É muito difícil de acontecer, geralmente acontece em bebês prematuros, mas pode acontecer de nascer envolvido pela bolsa ainda, então não tem problema algum. O melhor período de romper a bolsa é o período que ela achar melhor, é o período que tem mais pressão, é o período que aquela bolsa fica mais frágil. Então não existe, não é? Pode ser antes do trabalho de parto, pode ser durante, pode ser após. Aí vai depender de caso a caso, mas não tem problema nenhum. A bolsa ela rompe independente do trabalho de parto. Precisa esperar o cordão parar de pulsar ou tem que cortar imediato? Como que funciona o cordão após o nascimento? A gente fala que após o nascimento o bebê ele continua recebendo sangue. Então é um processo adaptativo, é um processo onde o bebê vai começar a respirar, então ele vai começar a oxigenar aquele sangue que ele está recebendo e ele ainda vai mandar sangue para a placenta, esse sangue vai voltar para a placenta, vai voltar para ele, então ainda existe essa troca de oxigênio entre a mãe e o bebê. O que é preconizado no parto humanizado é que após o nascimento ainda ocorra essa troca de sangue. E o ideal é que isso aconteça porque se a gente cortar ali, o bebê nasceu, acabou de nascer, corta o cordão, você vai estar diminuindo a quantidade de sangue que esse bebê vai receber. Então a gente vai estar causando praticamente uma anemia no bebê instantânea, né? Se a gente cortar o cordão muito rápido. Hoje em dia é preconizado que no mínimo, entre 1 minuto a 3 minutos para cortar o cordão umbilical. Mas a gente também espera esse cordão parar de pulsar. E aí a gente vai ter a garantia de que o bebê recebeu esse sangue e que ocorreu essa troca, essa adaptação respiratória da maneira mais tranquila possível. Então o bebê ele se adaptou à respiração fora do útero e ao mesmo tempo ele recebeu o oxigênio da mãe nesse período, diferente daquele bebê que foi cortado imediato e que simplesmente a gente fala que é o contrário, né? Ele é colocado aqui no mundo e tem que aprender agora, em poucos segundos, a aprender a respirar, senão ele vai ter uma diminuição desse oxigênio. Inclusive, os bebês que nascem mal e que nascem precisando de cuidados pediátricos, hoje em dia é preconizado que esses cuidados sejam feitos, inclusive, com o cordão umbilical pulsando, ou seja, o sangue passando ainda da mãe para o bebê durante esses cuidados. É o que é preconizado atualmente pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Após aos 35 anos, a mulher não pode mais ter filhos? Vocês todas já perceberam que podem, né? Porque muita gente conhece aí mãe de 36, mãe de 40, mãe de 41. O máximo que eu já vi foi mãe de 53 e a gente já ouviu até mães acima de 60 anos. Agora com a genética, com a embriologia aumentando, a gente consegue ver mães que fazem inseminação e que conseguem ter filhos cada vez mais tarde. Qual que é a realidade em cima disso? É considerado que acima de 35 anos, a gente aumenta um pouquinho os riscos de defeitos genéticos, ocorre uma diminuição progressiva da fertilidade, sendo que isso daí é muito variável de pessoa para pessoa. Existem pacientes que perdem a fertilidade mais cedo, existem pacientes que perdem a fertilidade mais tarde. Quando a gente bota essa idade de 35 anos, a gente está generalizando. E a ideia da humanização não é generalizar, é simplesmente individualizar. Então, cada caso é um caso. E vocês vão ver que existem muitas mães que engravidam depois dos 35, depois dos 36, depois dos 37, com 40 e por aí vai, com 41, com 42. Cada corpo é um corpo.
E quando a gente humaniza, a gente avalia isso. A partir do momento que você bota uma parede e fala para ela que, olha, a partir de 35 anos você não pode engravidar, isso é muito cruel. Você está tirando a oportunidade de milhões de pessoas que poderiam engravidar sem problema algum. E mesmo tendo risco aumentados de defeito genético, esses riscos ainda são baixos. Então, fica a critério da mãe escolher quando que é o melhor momento para ela engravidar. E não antes ou depois dos 35. A nossa função é citar que aumentam riscos e diminuem a infertilidade. Mas isso não quer dizer que não possa engravidar. O uso contínuo de anticoncepcional diminui a fertilidade, interfere na fertilidade. A menina que começou a tomar ali com 15 anos de idade o anticoncepcional, chegou aos 30 anos tomando anticoncepcional, ela não consegue engravidar? Ela tem mais dificuldade? Isso é verdade? Não, isso é mentira. A gente tem inúmeros casos de mães que tomam anticoncepcional durante 10 anos, esquecem uma pílula e engravidam. E vocês já devem ouvir casos, inclusive, de que mães que mesmo tomando anticoncepcional engravidaram, porque inclusive os anticoncepcionais eles não têm uma taxa de efetividade de 100%. A maioria gira em torno de 98%, 99%. Inclusive, a mulher que usa o DIU, ela pode tirar o DIU em um mês e engravidar no mês seguinte. A grande maioria dos anticoncepcionais, eles não vão ter alteração nenhuma com a fertilidade, e só alguns que são drogas de depósito, a paciente pode vir a ter uma dificuldade de engravidar em até 6 meses. No máximo isso. E são alguns específicos que são drogas de depósito, alguns injetáveis e por aí vai. Mas a grande maioria você pode até esquecer de tomar um comprimido, 2, você já está apta a ficar gestante, já corre o risco. Não caiam nessa pegadinha de estou tomando há muito tempo, eu tomo há 10, 20, 15, 30 anos, então quando eu parar de tomar eu não vou engravidar. Porque isso é uma mentira e a grande maioria das pacientes que confia nisso acaba engravidando logo após. O paciente pode ou deve usar cinta após a gestação? A resposta é não, tá? A grande maioria, antigamente se usava muito a cinta porque dá uma sensação de firmeza. A partir do momento que você usa a cinta, você se sente firme. Porém, o que a gente quer é justamente o contrário, que a paciente perceba essa flacidez e que ela, através da movimentação, através da volta dos exercícios diários, do cotidiano, ela crie uma musculatura mais rígida e volte a ter aquela rigidez antes da gestação. Se você acabou de ter um filho e você está se sentindo flácida, a ideia é voltar à movimentação normalmente, que aqueles músculos eles vão aumentar de tamanho, eles vão preencher aquela pele e a paciente vai diminuir aquela flacidez. A partir do momento que você bota uma cinta, no momento você se sente melhor, isso é normal. A cinta ela dá uma firmeza, porém ela inibe a musculatura, então a musculatura ela não vai precisar trabalhar para vocês ficar firme. A partir do momento que isso acontece, o músculo mesmo ele continua frágil, ele continua hipotônico, e aquilo hipotônico que é uma diminuição do tônus, e aquilo dali a longo prazo ele não vai ser efetivo. A paciente pode sentir bem agora, mas a longo prazo aumenta a flacidez. A paciente que não usa cinta, ela a longo prazo ela vai ter os benefícios. Então agora ela vai se sentir um pouco mais frágil, mas a volta do cotidiano, a volta dos exercícios diários vão fazer com que aquela musculatura ela volte através da memória que ela tinha, ela vai voltar ao que era antes da gestação mais cedo e a paciente vai ter os benefícios maiores do que a paciente que usava cinta. Então, se você tem mais alguma dúvida, manda aqui pra gente que a gente vai tentar esclarecer tudo para vocês. Compartilha com as suas amigas, com as mães, com os conhecidos, parentes, com todas as mulheres, inclusive os maridos, para ajudar a divulgar as informações corretas.